Capítulo 26. Clemente, o filho da Ana do Vedora, que nos tem andado longe da vista desde a primeira vez que o encontramos, estava destinado a influir na sorte dos principais personagens desta história. Convém, portanto, que outra vez o chamemos mais para a luz. Sabemos já que a vida pública deste bem-intencionado rapaz não era isenta de espinhos. As resistências e estorvos que se opunham à carreira direita, que o seu vivo sentimento de justiça lhe traçara, deixavam-lhe íntimos desgostos e turbavam-lhe a bucólica serenidade dos seus dias. Embora as iniquidades que observava fosse estranha à sua vontade e à sua cooperação, embora a consciência lhe não exprobasse uma única infração voluntária das leis, que religiosamente acatava, ainda assim, como todas as almas bem formadas, Clemente tinha motivos de sobra para lhe amargurarem o coração generoso e leal, vendo de perto a parcialidade e as paixões más que presidiam à distribuição da justiça pelas mãos dos seus superiores e os privilégios que faziam desviar a balança da horizontalidade com que ele sonhara. Todos os caráteres nobres não adquirem, sem doloroso aprendizado, a desconsoladora ciência que se chama ceticismo. Cada ilusão que se desvanece é um golpe fundo no mais sensível da alma, e os conflitos da vida social deixam feridas que só lentamente cicatrizam. Clemente estava neste caso. Modestas como eram as suas funções civis, tinham-lhe aberto os olhos para muitas coisas obscuras e desenvolvido no espírito um fermento de descrença. Assustado com o que sentia, temendo saber mais e ser obrigado a operar como um instrumento passivo em iniquidades que lhe repugnavam, Clemente sentiu o desejo de se acolher à vida privada, onde não lhe chegassem aos ouvidos o rumor das injustiças humanas. Um novo incidente, em que tomaram parte os fidalgos do cruzeiro, principais autores de todos os atentados no concelho, acabou de decidi-lo. Vimos, em um dos capítulos precedentes, que eles protegiam muito às escâncaras a fuga de um refratário ao serviço militar, fato que sobremaneira irritara Clemente, o qual chegou a tentar pôr em prática as medidas extremas que a lei lhe permitia. Encontrou, porém, na autoridade administrativa, que afagou a influência eleitoral dos fidalgos, frouxo apoio, e o refratário conseguiu escápula. Logo depois de realizada a fuga, Clemente, que a atribuía sobretudo à falta de energia do seu chefe, recebeu deste um ofício censurando-o asperamente pela débil vigilância que tivera no caso e admoestando-o para ser de futuro mais ativo e diligente. Esta duplicidade indignou o ingênuo rapaz, que resistiu a custo à tentação de ir dizer ao administrador algumas amargas verdades. Dias depois, houve um serão em casa de um lavrador da freguesia, e Clemente recebeu o aviso de que os manos do cruzeiro premeditavam para essa noite umas vinganças contra uns serandeiros com quem mantinham uma rixa antiga. O regedor, não só por dever do cargo, como pelo desculpável desejo de dar uma severa lição a esses incorrigíveis, causa principal dos seus desgostos, tomou providências, reuniu os cabos e rondou as proximidades da casa do serão. A precaução policial foi útil, porque evitou alguma desgraça séria. Pela meia-noite, os dois irmãos do cruzeiro saíram ao caminho a um camponês que recolhia do serão e atacaram-no com ímpeto que não denunciava um propósito inocente. O regedor caiu, porém, sobre eles e a muito custo conseguiu capturá-los, jurando que somente os soltaria à ordem expressa da autoridade superior. A ordem veio, e redigida em termos severos para o honesto rapaz, a quem se recomendava mais tino e gordura no desempenho das suas obrigações. Os apaniguados dos fidalgos, parasitas que ainda se nutriam da seiva quase exausta daquela carcomida árvore genealógica, clamaram contra o atentado do regedor e chegaram a ameaçar-lhe a existência, fazendo-lhe esperas noturnas. Mas, o que mais é ainda, o povo, os pobres, os oprimidos, os esmagados de ontem, esses mesmo, quase levaram a mal ao regedor a falta de atenção que tivera para com os fidalgos. Transtornar uma regra social estabelecida, embora seja para bem, escandaliza sempre os fanáticos da ordem. E há os tão fervorosos que a adoram, ainda quando ela revista a feição moscovita. A taça transbordou para Clemente. Pediu terminantemente a sua demissão e foi-lhe concedida, com muita facilidade, por as eleições estarem próximas e serem, em regra, incómodos empecilhos estes caráteres amigos do justo para o andamento da máquina administrativa, quando empregada na grande tarefa de cunhar deputados com fins governamental. Com grande jubilo, celebrou Ana do Vedor a resolução do filho.
havia muito tempo que ela lhe aconselhava esse passo. Que precisão tens tu, Clemente, de te meteres nessas barafundas? Se não precisas disso para comer, para que has de perder o sossego com coisas que te não dão interesse? Pregava ela, inoculando no filho a sua filosofia um tanto egoísta. Olha, rapaz, a tua casa já dá bem que fazer a um homem, e quem quiser que prenda aos ladrões e anda diante dos cabos em serviço do rei, que tu, graças a Deus, não ficas mais honrado com isso. Ainda se essa gente do governo fizesse caso de quem os serve bem, mas tu estás vendo como eles são. Por isso, deixa-os. Eles que se avenham, que lá se entendem. Assim que o filho efetivamente declinou o encargo da regedoria, disse-lhe a ajuizada matrona. Agora, para dares em cheio, sabes tu o que deves fazer? É casar-te. Isso é que era ouro sobre azul. Porque, enfim, rapaz, só assim é que se ganham raízes em casa e que um homem é de veras homem de família. Enquanto solteiros, ora adeus. Por melhores que vocês sejam, lá vem um serão, lá vem uma caçada, lá vem uma doida de uma rapariga que vos faz andar a cabeça à roda. Não há como é isto de ouvir gemer as crianças em casa e cantar a mulher a rolá-las. Tu riste. É o que te digo. Quando eu me casei com o teu pai, que Deus haja, todos me diziam: "Oh filha, não levas homem que te gaste muito os trastes da casa." Porque, enquanto solteiro, ele tinha sido daqueles de se lhe tirar o chapéu, dos tais que Deus mandou fazer. Pois era vê-lo depois. Logo que podia, ele aí estava ao pé de mim a brincar com as crianças. Até muitas vezes eu lhe cheguei a dizer: "Oh homem, sai-me daqui para fora. Eu não gosto de ver homens tão caseiros." Por isso, rapaz, faz o que te digo. Casa-te, que estás em boa idade. Não vou longe disso, minha mãe. Mas bem vê que não é coisa que se faça assim, do pé para a mão. Não. Olha, tu também, para andares muito tempo a arrastar a asa à rapariga, é que não és. Que isso saiu. Pois então é tratar da coisa como de negócio sério e casar. Mas, e a noiva? Aí está já a primeira dificuldade. Ana de Vedora olhou muito direita para o filho e depois de um instante de silêncio interpelou. Então tu, na verdade, ainda não lançaste as tuas vistas? Clemente encolheu os ombros, como quem não podia dizer que não, nem queria dizer que sim. Ora, para mim é que tu vens com isso. Lançaste sim, e nem podia deixar de ser, que não tinhas muito por onde escolher. Queres que te diga quem é? Olha que também eu nunca tive outra na ideia. Mas eu não pensei ainda a sério. Adeus! E que tens tu que pensar? Por que é que te não havia de convir a pequena do Tomé? Clemente respondeu um pouco sobressaltado. A mim de certo que convinha. Agora eu é que talvez não lhe convenha. A Berta está educada tanto à cidade. E com quem queres tu que ela case? Não me dirás? Com algum dos pequenos do fidalgo, hein? Que eles estão mesmo ali à espera dela. Deixa-te de tolices. A rapariga deve erguer as mãos ao céu se agarrar um marido que não é nenhum labrigo, que é um homem de bem e capaz de estimá-la. Mas o pai, que a educou assim, e quem tanta conta tem nas prendas da filha, há de aspirar a mais. O quê? O Tomé é um homem de juízo. E então digo-te mais. Eu já lhe toquei nesse negócio. E o homem não se deitou de fora disso. Antes mostrou que lhe agradava bem o projeto. De veras falaram nisso. Então não te estou a dizer. E o Tomé da Póvoa lembra-me bem que me disse: a minha Berta o que deve esperar é um marido honrado, trabalhador e que a saiba estimar. E o seu Clemente é a nata dos rapazes. Depois, aqui para nós, o Tomé sabe as circunstâncias em que tu estás. E, vamos lá, isso também influi. E faz ele muito bem. Lá isso ninguém lhe pode levar a mal. Porém, Berta... Deixa-te de acanhamentos, rapaz. Sabes o que mais? O que eu estou vendo é que tu, como assim, não dás conta do recado. Por isso vai ter com o Jorge. Ele é ali tudo em casa do Tomé. É quem dá lá os dias santos. O que ele diz é o que se faz. Nem se mexe um pé em casa sem consultar o pequeno. E juízo tem ele para aconselhar bem, que aquilo foi mesmo um milagre do céu, de nascer aquele rapaz na família. Pois vai tu ter com ele. Vai e diz-lhe as tuas tensões, e ele que se encarregue do mais. Vai por aí que vais bem, digo-te eu. O Tomé tens tudo do teu lado, e Luísa diz sempre com o marido, enquanto a rapariga, ela há de reconhecer que tu não és noivo que se enjeite.
Horas depois, Clemente, a quem a mãe acabara de convencer, procurava Jorge no seu gabinete de trabalho na propriedade dos Bacelos. Clemente encontrou Jorge sentado à banca, tendo diante de si maços de papéis e de livros que consultava com atenção. A entrada do filho de Ana do Vedor não obrigou Jorge a interromper a sua tarefa. Saudou-o com a afetuosa familiaridade que de pequeno usava para com o seu irmão de leite e continuou trabalhando. Bons dias, Sr. Jorge. Pelo que vejo, trabalha-se. Que remédio, meu bom Clemente, que remédio! Estes negócios de minha casa estão de tal maneira enredados que não fazes ideia. Nesse caso, fiz mal em entrar, vim distraí-lo. Não, Clemente, não. Deixa-te ficar que não me estorvas. O que estou fazendo não é de tal transcendência que não me deixes falar com os amigos. Estou aqui a ver se descubro nestas papeladas um documento de que preciso. Aquele Frei Januário sempre tinha isto em uma desordem. Eu bem sei o que ele merecia. E que me dás tu de novo, Clemente? Disseram-me que te admitiste do lugar de regedor. E há mais tempo que eu devia ter feito, que nunca recebi senão desgostos no ofício. Sim, cá por este mundo, quem andar por caminho direito pode contar com encontrões que magoam, observou Jorge sem erguer os olhos dos papéis. E não foram poucos os que me deram. Perdoa-me dizer-lhe, Sr. Jorge, mas aqueles seus primos do cruzeiro... Jorge encolheu os ombros, fazendo um gesto de desprezo. Que queres tu, homem? Se eles nem para si mesmo são bons. Aquilo nos cruzeiros é uma cama de 3 javalis, qual deles mais selvagem. Que se pode esperar daquela gente? Mas têm quem os atenda, que é o que me faz zangar. Uma autoridade descer àquelas baixezas e andar aí a receber o beijamão daqueles senhores? Isto, a falar a verdade, parece-me... Nem eu sei o que me parece. Jorge esteve algum tempo sem retorquir, absorvido pelo exame de um papel que encontrara no maço. Depois, tomando à margem uma nota a lápis e pondo o papel de lado, ponderou vagamente. Coisas deste mundo, Clemente. Que remédio se não aceitá-lo assim? Isso é que é verdade. E lá por casa como vão? Tua mãe? Bem, foi ela que me aconselhou esta visita. Sim, então já não te agradeço. Eu, a falar a verdade, como sei que tenho o tempo muito ocupado, receio... Ora, deixa-te de tolices. Se por acaso estivesse tão ocupado que não fosse possível receber-te, com a maior franqueza tu diria. Bem sabes que entre nós não há etiquetas. Pois eu vinha para pedir-lhe um favor. Terei muito prazer em te servir, respondeu Jorge, levantando-se para procurar novos papéis na secretária e voltando a sentar-se à banca, sempre entretido no seu trabalho. Como sabe, pedi a minha demissão e estou agora resolvida a viver em minha casa e a ocupar-me somente dos meus negócios. É justo, e quem bem trabalha no que é seu, também trabalha no que é de todos, ponderou Jorge enquanto executavam os cálculos aritméticos. Ora, para fazer a vontade da minha mãe, e também por me sentir com inclinação para isso, estou meio decidido a casar-te, hein? Concluiu Jorge sem manifestar surpresa, e notavelmente embebido na execução dos seus cálculos. Justamente. É uma boa resolução. Os homens como tu dão excelentes chefes de família. Podes fazer a tua felicidade e a da mulher com quem casares. Isso são favores teus, Sr. Jorge. Ora, mas afinal o que queres tu? Vens ouvir-me de conselho nesses negócios? A mim, um rapaz solteiro? Não, senhor, a coisa é outra. Então, eu já lancei as minhas vistas. Sim, é natural. Mas não sei ainda se serei bem acolhido. E, para falar a verdade, não me sinto com ânimo de tratar disso em pessoa. Não? Ora essa? E então? Então lembrei-me do Sr. Jorge para lhe pedir este favor. De mim? Tem graça. Queres obrigar-me a representar o papel de casamenteiro? Com todo o gosto. Mas sempre tenho curiosidade de saber a razão por que te lembraste de mim, disse Jorge que, havendo concluído o cálculo, poisara a pena e esfregava vivamente as mãos para aquecê-las. Olhando desta vez diretamente para o seu interlocutor, perguntou-lhe: E quem é a noiva? É a filha do Tomé da Póvoa. Estas palavras dissiparam instantaneamente toda a meia indiferença com que Jorge escutara até ali as comunicações de Clemente. O estremecimento que não pôde reprimir, ao ouvi-las,
A súbita transformação que se lhe operou na fisionomia bastariam para revelar a verdade a Clemente se este bom rapaz não tivesse uma daquelas almas onde nunca entram de súbitas suspeitas, mas somente depois de muitos e porfiados embates. A filha do Tomé da Póvoa, repetiu Jorge estupefacto. Sim, tornou Clemente, interpretando erradamente aquele espanto. A filha do Tomé da Póvoa, do Tomé da Herdade. Berta, a que foi educada em Lisboa e que voltou há tempos. Bem sei, atalhou Jorge com impaciência. Mas Berta? E acrescentou, quase sem consciência do que dizia. Berta da Póvoa. Mas como te lembraste agora da Berta, sem mais nem menos? É singular. Como me lembrei agora? Mas não foi agora que me lembrei. Eu já tinha pensado nisso. É a noiva que eu próprio... Pois sim, mas como te deu logo para pensar em Berta da Póvoa? É o que pergunto. Ora essa, em alguma havia eu de pensar. Se não fosse nela, seria em outra. Sucedeu ser em Berta. Coisas do coração. Aí vês tu já com o coração, acudiu Jorge com mal reprimido despeito. Vocês falam no coração a propósito de tudo. E até agora então, que andavas todo influído com a tua regedoria, não te importaste com o coração, nem ele te dizia nada. Ora, adeus, o coração. E erguendo-se da banca, com certa agitação, que estava espantando Clemente, pôs-se a passear no quarto, e tão convulso que não conseguia preparar um cigarro que mal sustinha nas mãos. Clemente alegou. Eu não digo que isto seja uma paixão muito forte, uma paixão por aí além. Mas, resolvida a tomar estado, pensei na noiva que me conviria e lembrei-me de Berta. É uma boa rapariga, bem educada e de alguns haveres. Jorge cortou-lhe a palavra. Ah, dize-me disso. Agora já entendo por que te lembraste de Berta. Devias principiar logo por aí, de alguns haveres. Aí é que está a questão. Vocês são todos os mesmos, afinal. O interesse, o maldito interesse. Pois fazia melhor conceito de ti, Clemente. Digo-te francamente que fazia de ti melhor conceito. Lá porque uma rapariga tem meia dúzia de centos de 1000 réis, já a perseguem com o propósito de casamento. Já... Oh, Sr. Jorge, interrompeu Clemente, tão surpreendido como vexado com o que ouvia. Por quem é? Faça melhor opinião de mim. Não só não me lembrei de Berta apenas pelo dinheiro, mas nem a quero perseguir. Olha quem. Eu... Se a rapariga disser que não, ou o pai, paciência, mas parece-me que a minha proposta não a desonra. Jorge principiava já a conhecer a sem razão com que falava, mas não podia ainda ceder totalmente ao bom senso que despertava em si. Não tinha previsto o caso que se lhe oferecia e sentia-se por isso irritado contra a hipótese que tão imprevistamente lhe surgira no caminho. Pois sim, mas, murmurava ele sem saber o que dissesse. Mas, Berta... Olha, se queres que te fale a verdade, Berta não te convém. E por que acha? Porque... Ora, porquê? Eu não posso bem dizer porquê. Porque não. Parece-lhe talvez que tem uma educação muito fina para mim. Não digo bem isso, mas... Eu também concordo, mas atendo ao Sr. Jorge que aqui na Terra as pessoas melhor educadas do que eu não a querem para mulher. Eu sei de fidalgos que não se lhe daria de inquietá-la e já o tenho mostrado. Mas creia que menos a honram os olhares desses tais do que a minha proposta. Eu não apreciarei, como conviria, os talentos de Berta, mas talvez os respeite melhor. E em todo o caso, julgo que se poderá fazer de mim um bom marido. Ninguém te diz menos disso, mas bem vês que... Eu não sei quais são as tensões de Tomé, porém parece-me que... De Tomé sei eu que aprovaria o casamento, porque já o disse a minha mãe. A estas palavras cresceu outra vez a irritação de Jorge. Então já é negócio tratado. Os pais falaram-se. Está dito tudo. É um absurdo costume cá da terra. Provavelmente vão exercer pressão sobre a pobre rapariga que se sacrifica por fazer a vontade à família. Olha, sabes que mais, Clemente? Isso não é bonito. Para que hei de estar a dizer o contrário? Não é bonito. Nem eu te quero dizer tudo o que penso disso. Mas, valha-me Deus, eu estou de veras admirado de ver o juízo que o Sr. Jorge faz de mim, pois imagina que eu consentiria em casar com alguma mulher contra a vontade dela.
Tu é que disseste que a tua mãe e Tomé já se entenderam, observou Jorge, continuando a passear no quarto. Disse-lhe que falaram nisso e que ele não desaprovara, mas o Sr. Jorge conhece o Tomé e por isso sabe que ele não é o homem de obrigar a filha. Deus me livre de imaginar tal. Mas enfim, vejo que o Sr. Jorge não aprova a minha escolha. Eu respeito-o muito e não quero ir contra o seu parecer. Direi à minha mãe. Jorge acudiu com vivacidade. Não, eu não desaprovo. Essa é tua. Que tenho eu com isso? Segue lá o teu destino. E se fores feliz, tanto melhor. Eu sou teu amigo, desejo a tua felicidade. Anda, tenta. Nada perdes em tentar. Enfim, eu não tenho objeções a pôr. Só me parecia que... Mas enfim, anda para diante. Pois sim, mas eu desejava que o Sr. Jorge fosse quem falasse. Cresceu a impaciência a Jorge. Não, isso é que não. Perde isso da ideia. Que lembrança! Eu falar! E por que hei de ser eu? Que tenho eu com isso? Conheço o Tomé, não conheço a filha. Que me importa a mim saber se Berta te quer para marido ou se não quer? Era até ridículo. Mas como te lembraste de mim para esse emprego? Foi a minha mãe quem me aconselhou. E por que não vai ela? Assim como tratou com o pai, que trate com a filha. Quem quer negociar casamentos para os filhos não incumbe a estranhos parte da missão. É porque minha mãe julgava que o Sr. Jorge não era para nós de todo em todo um estranho, murmurou tristemente o colasso de Jorge, a quem a imprevista maneira por que fora acolhido por este tinha deixado em profundo desconsolo. Estas palavras de tímida censura e a maneira branda e resignada com que foram ditas comoveram Jorge e abateram a tempestade que lhe perturbara a habitual serenidade do seu espírito. Fazendo um esforço para dominar os despeitos que ainda sentia revoltos no coração, disse com maior placidez, apertando a mão de Clemente. E julgava bem a tua mãe. Eu não posso ser para vós um estranho, nem vós para mim o sois. Farei o que desejas. Não faças caso das minhas palavras. Tenho andado um pouco impertinente estes dias por causa de certos negócios, e por isso falei há pouco mais vivamente. Desculpa. O teu projeto é razoável. Eu falarei nele a Tomé. Que dúvida! O que não prometo é servir-me de qualquer influência que tenha sobre ele, porque, enfim, tenho escrúpulos. Nem eu quereria que o fizesse. Basta que lhe exponha ao caso, que lhe diga que eu estou resolvida a casar e sentindo amor. Será melhor não falarmos em amor, atalhou Jorge com renascente impaciência, porque afinal, Clemente, vendo bem as coisas como elas são, tu não amas Berta. Ao olhar espantado com que foram acolhidas estas palavras, Jorge respondeu já com mais força. Não amas, homem, não amas. Talvez estejas persuadido de que a amas, mas não há tal amor. Desengana-te. E sem ti é um projeto frio, pensado, o qual só achaste vantagens e, portanto, resolvestes adotá-lo. Tens considerações por Berta, entendes que podes estimá-la, mas amor é outra coisa. Deixemos, porém, isto. Fica decidido. Eu falarei a Tomé e dar-te-ei a resposta. Agradeço-lhe, Sr. Jorge, mas veja lá, se lhe custa... Por que há de custar? Ora essa, se falo quase todos os dias com Tomé. Em lugar de conversarmos no tempo que faz ou no estado das terras, conversaremos nisso. Sim, porque para mim é um assunto como outro qualquer. O casamento de Berta é um assunto em que eu posso conversar com Tomé, naturalmente. Pois que tinha eu com o casamento de Berta? Eu não sou irmão dela, estimo-a, é verdade, mas o que é certo é que me não compete importar-me com o casamento de Berta. Já vês então que não me pode ser custoso falar nisso ao pai. Pois, porque te pareceria que me havia de custar. E Jorge dizia tudo isto com uma volubilidade e com uma inquietação que admirava Clemente. A mim, por nada, respondeu este. Eu dizia que no caso de não querer... Mas por que não? Falo, não tenho a menor dúvida. Amanhã dar-te-ei a resposta. Adeus, agora peço-te licença para examinar umas contas. Eu retiro-me. Então adeus, e vai descansado. Hoje mesmo tratarei disso. É uma coisa tão simples. Pois não te parece que é uma coisa simples? Sim, porque bem vês que eu nisso não tomo parte ativa. Por acaso tinhas algum motivo para supor? Nenhum.
Mas parecia que julgavas que eu tinha algum motivo, talvez. Eu não julgava tal, respondia Clemente, cada vez mais espantado com a insistência de Jorge. Tão singular, pelo menos, como a sua primeira irritação. Jorge conduziu o seu amigo até à porta do gabinete, onde se despediu dele, apertando-lhe afetuosamente a mão. Depois de Clemente sair, Jorge voltou a sentar-se à banca e, como quem se dispunha a prosseguir no trabalho interrompido, pôs-se, com afetada tranquilidade, a aparar um lápis e trauteando a meia voz. Mas tal era o estado nervoso em que ficara e a sua distração tão completa que o lápis desfazia-se-lhe nas mãos em vez de se aprontar para o serviço. De repente, arremessou de si o lápis, o canivete e vários livros e papéis que encontrou adiante e, erguendo-se, exclamou com acentuada amargura: Está, pois, decidido que eu vá pedir a Tomé da Póvoa e, para Clemente, a mão de sua filha. Tem graça. Sempre me preparam casos nesta vida. Principiou a passear na sala, com os braços cruzados, a cabeça pendida e o pensamento disputado com as mais contrárias paixões. Aí está uma solução que eu não previa, continuou ele. Sim, senhor. É a maneira mais simples e mais natural de cortar as dificuldades de que tanto me receava. Assim, tudo se resolve. Fixa-se o meu futuro. Cessam as minhas hesitações. Acalma-se a minha febre. Aplicarei o pensamento exclusivamente aos meus negócios. E ela será feliz. Serão felizes. O casamento é natural. O Clemente é bom rapaz. E Berta? Esta ideia provocou um movimento de reação. Berta e Clemente. Clemente, marido de Berta. Berta casada com Clemente. Não me posso conformar com esta ideia. Não posso acostumar-me a reunir estes dois nomes. É monstruoso. É impossível. E ficou por algum tempo abatido, com os olhos fitos no chão, como subjugado por aquele pensamento. Depois tornava com nova energia. Mas quem tem a culpa? Sou eu. Eu que não tenho coragem para passar por cima de preconceitos ridículos, que me prendo com teias de aranha e fico perpetuamente aguardando não sei o quê. Pois que podia eu esperar? Ou este sentimento em mim é real e poderoso, ou não é. Se não é, com que direito me estou incomodando com o casamento de Berta? Se é, porque não lhe obedeço, porque não me declaro, porque hesito. Vinha depois a reflexão acalmar este momentâneo paroxismo. Sim, e havia de descarregar mais esse golpe sobre aquele velho, que não tem culpa em acatar esses preconceitos no valor de um credo religioso. O primeiro golpe, por doloroso que ele o sentisse, foi-lhe salutar e evitou-lhe os mais cruéis. Este, porém, só teria compensação para mim e ele não sentiria o benefício. Vamos, deixemo-nos de loucuras. Resolvi ter coragem. Hei de tê-la. Falarei a Tomé. Vinha-lhe em seguida um pensamento diverso. E qual será a resposta de Berta? Ela não pode aceitar Clemente. A educação que recebeu. E por que não há de aceitar? Clemente é um rapaz honrado, trabalhador, capaz de estimar e proteger a sua mulher. Que mais pode ela desejar? Este é o marido que lhe convém. Talvez lhe preferisse Maurício, que se ri dela, que não pensará nela amanhã, mas que é um rapaz da moda, elegante e que lhe sabe dizer bonitas palavras. A fantasia destas colegiais. Tornou a razão a fazer-se ouvir. Mas aí estou eu com a minha loucura, acusando aquela pobre rapariga de defeitos que nunca lhe pude descobrir. Mas se esta ideia faz-me perder o juízo. Pelo contrário, a Berta tem muito bom senso. Há de compreender o caráter do Clemente, apreciar as qualidades daquela excelente alma e aceitar a proposta. E até sem a menor hesitação. É um marido, afinal. As mulheres o que querem é um marido. Talvez até o Clemente agrade a Berta. Hão de ser felizes. Por que não? Berta não tem aspirações mais sólidas. Não pode ter. Aquilo com Maurício é um capricho. Todos são de dar bem, e Berta com Ana do Vedor. Que paz doméstica! Tudo isto, afinal, é naturalíssimo. Eu sou que lhe estou dando mais importância do que merece. Trata-se de dizer a uma rapariga: aí está um homem que te pretende para mulher. A rapariga, que não tem maiores aspirações, responde que aceita, e o casamento faz-se, e tudo entra no caminho ordinário, e eu mesmo me hei de habituar. A explosão foi maior desta vez, que mais prolongado havia sido o período de repressão. Não!
Não me hei de habituar, exclamou ele agitadíssimo. Porque eu amo-a. Escuso de me mentir a mim mesmo. Amo-a. É uma fatalidade, mas amo-a. Foi o meu primeiro amor e há de ser o último. Amo-a e hei de padecer horrivelmente vendo-a casada com outro. Mas não importa, vencerei as minhas paixões. Se continuar a amá-la, ninguém o saberá. Se odiar Clemente, sufocarei a sódio no coração. E se ele se despedaçar nesse esforço, morrerei sem deixar no mundo o segredo da minha morte. O meu destino está definido. É este, o de vencer-me. Principia hoje a luta. Vou procurar Tomé da Póvoa. Depois de muitos destes combates íntimos, Jorge tomou efetivamente o caminho da herdade. Fim do capítulo 26.